Muito obrigado. Boa noite a todos, queridos companheiros. Jorge Niemeyer. Estamos aqui para mais uma noite de reflexão, Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E o tema de hoje é a verdadeira propriedade. Está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nas instruções dos Espíritos, são duas mensagens, né, que tem esse título. Uma de Pascal, que foi uma mensagem foi escrita em Bruxelas, em 1860, e a outra do Espírito M, Espírito Protetor, que foi escrita em Bruxelas em 1861. E aí hoje de manhã, quando eu parei para pensar no tema do que iríamos falar hoje, eu começo assim a pensar e acabamos filosofando, né? Pegamos o tema, vamos mergulhando, tentando aprofundar, tentar pegar energia, tentar absorver da espiritualidade da casa o que efetivamente precisamos falar, porque os trabalhos são conduzidos no plano espiritual e também para aqueles que frequentam no plano físico. Então, todo o trabalho na casa espírita tem um propósito de tratamento, um propósito educativo, de evangelização, de espiritualização, né? Então, precisamos estar muito bem conectados. E aí, comecei a pensar e, de repente, me vieram à mente 4 verbos. Assim, eu não estava pensando nisso, de repente vieram 4 verbos. Ser, haver, ter e estar. Se nós formos ver no dicionário o significado de cada um desses verbos, são vários os significados. E, no meio desses significados todos, há uma conexão entre eles todos, porque num determinado significado, nós vamos ter a significação do outro, né? E são coisas absolutamente distintas. Aí eu parei para pensar em relação a isso, em função do próprio tema, ser, haver, ter e estar. E aí eu percebi como a humanidade se conduz, como nós nos conduzimos diante dessa experiência encarnatória, nossos valores, nossos objetivos. E me lembrei de um texto de Kardec, muito interessante, eu acho um ensaio belíssimo. Ele está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e no item 5, ele vai falar sobre o ponto de vista. E ali, então, ele discorre sobre essa questão de observarmos a vida, de atuarmos na vida conforme um dos 2 pontos de vista, o espiritual e material. E aí, refletindo sobre isso, como a humanidade se conduz nesse processo, nós nos deparamos com um mundo ainda muito materializado, um mundo muito voltado para as questões de atendimento às necessidades materiais, muitas das vezes voltados ao gozo material, objetivos mais focados nesse sentido. E aí nós começamos a entender as consequências disso na nossa vida, aquilo que repercute em nós e o que reproduzimos em relação a isso. Quais são os nossos valores, nossas crenças. E aí comecei a refletir sobre uma série de aspectos. E aí me perguntei, o que efetivamente temos? E aí começamos a pensar naquilo tudo que possuímos aqui em vida, né? Seja uma propriedade, seja uma determinada função que exercemos na nossa vida profissional. Enfim, todas essas questões. E aí paramos para pensar no seguinte aspecto: o que efetivamente é nosso? E aí vamos observar o comportamento do planeta. Se, por exemplo, tivermos um cataclismo, um terremoto, um maremoto, uma erupção vulcânica, mesmo um tsunami, né? Ontem teve um terremoto muito sério no México, né? Então houve um anúncio de tsunami, mas graças a Deus não aconteceu nada disso. E num piscar de olhos podemos ver tudo à nossa volta ruir, né? Uma crise econômica,
uma depressão econômica, e nós estamos na iminência de o mundo todo, né, passar por uma dificuldade econômica muito grande, comparável àquela depressão de 1929. Então, tudo isso nós temos que parar para pensar. Isso ao longo da nossa vida. Agora, quando estamos diante de um momento como esse, em que o mundo praticamente para, a economia do mundo está paralisada, não se sabe para onde vai, não se tem o controle da pandemia, a curva sobe, aí em outros lugares já consegue um certo controle, a flexibilização, tenta-se voltar ao que se fazia antes, e aí a curva torna a subir, e aí tem que parar tudo de novo. Então, estamos vivendo um momento em que fomos forçados à reflexão. E é um momento muito sério para sabermos o que estamos fazendo na nossa vida, nessa existência, ao longo de toda a história. Então, esse momento, ele vai nos fazer voltar atrás e nós começarmos a examinar os nossos valores. Evidentemente que cada um está num determinado estágio de entendimento. Uns já conseguem caminhar mais pelas questões espirituais, outros ainda estão muito distantes disso. E a reação de cada um diante desse momento, ela é bastante heterogênea e está ligada ao estilo de vida que nós temos, às nossas crenças, os valores. Eu, por exemplo, tenho várias turmas de estudos, vários grupos, né? Mais de 60, 70 pessoas. E eu interajo com esses grupos todos os dias, né? Porque nós nos dividimos em grupos, temos estudos online, e eu vou acompanhando a situação de cada um, conheço cada um, mais ou menos, né? Daquilo que a gente tem de vivência nos contatos, e sabemos que muitas pessoas trazem problemas existenciais, questões emocionais, psíquicas, e que num momento como esse acabam assim se vendo perdidas. Às vezes questões muito sérias. Então tem aumentado muito o atendimento fraterno de pessoas que manifestam determinadas situações, condições que nós nos vemos obrigados a conversar, a chegar junto, porque é um momento muito difícil. É assim, vendo individualmente como cada um está suportando essa situação. Ainda tem a questão financeira de pessoas que dependem de buscar o pão todos os dias e se vê forçado a não ter como trabalhar. Então, todas essas questões vão influenciando e aí paramos para pensar o que efetivamente temos. Então, assim, lembrando que a nossa origem está no mundo espiritual e a vida na matéria, a vida no plano físico, ela é uma experiência necessária para a nossa evolução. E enquanto estivermos nesse processo evolutivo, até alcançarmos a condição de espíritos puros, nós vamos ter que enfrentar as vicissitudes da vida corpórea, aprendendo, no nosso caso agora, passando por expiações, passando por provas, tendo também o nosso tanto de missão a cumprir. E quando ascendermos a mundos mais evoluídos, evidentemente que as expiações vão diminuir de intensidade e aí vamos ser submetidos para as provas. Temos sempre que ser testados naquilo que vamos aprendendo. E as nossas missões vão ganhando corpo. E assim vamos evoluindo até não necessitarmos mais das experiências encarnatórias. Então, nossa origem é no mundo espiritual. E quando nós viemos para cá, a nossa viagem, né, fazemos uma viagem a uma terra distante, como Jesus costuma mencionar em algumas das parábolas, nós vamos para uma terra distante, que é a vida no corpo físico. Essa viagem é uma viagem relativamente longa, né? Porque o espírito lá na espiritualidade, ele se move na velocidade do pensamento. Mas para fazermos essa viagem, precisamos de 9 meses. Né? Então é uma viagem meio longa.
E chegamos aqui numa condição, se formos reparar, sem nada. Chegamos ao mundo nus, nem roupa temos. O que trazemos? Trazemos os nossos talentos. Trazemos tudo aquilo que, ao longo das experiências precedentes, acumulamos. Conhecimento, moralidade. O resultado das nossas obras, que se convertem em talentos, habilidades, potencialidades, mas também trazemos na nossa bagagem as nossas imperfeições, os vícios, os defeitos. E essa é a bagagem que nós trazemos. Aqui recebemos uma família já programada. Essa família tem por responsabilidade nos dar as condições para crescermos, sermos educados, e num determinado momento da nossa vida vamos ter que trabalhar pelo nosso sustento, constituir família, ter a possibilidade de trazer outros espíritos para as suas experiências encarnatórias. E aí, nesse processo de trabalhar, de trazer o pão para casa, nós vamos também constituindo o nosso patrimônio. Quando nós temos uma preocupação espiritual da vida, e aí nos reportamos à questão 132 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta à espiritualidade qual o objetivo da encarnação, a resposta da espiritualidade é bem objetiva: trabalhar pelo progresso intelectual e moral, enfrentando as vicissitudes da vida corpórea e contribuindo com a parte que lhe cabe na construção da obra de Deus. Então, temos que encarnar para evoluir, para adquirirmos conhecimentos intelectuais, morais, para fazermos realizações, para contribuirmos alguma coisa para a humanidade. Por isso que todas as profissões elas têm um valor inestimável, seja ela qual for, desde o varredor de rua, dos irmãos que cuidam de serviços gerais em qualquer lugar, até aquele que é doutor em algum campo do conhecimento. Porque todos contribuem com a sua parcela para o crescimento do mundo. Todas as profissões são importantes. E delas tiramos o nosso sustento. E dali as nossas aquisições materiais. Para nos dar segurança, para nos dar conforto, isso tudo é válido. Advindo do trabalho honesto, isso tudo é válido. Mas o que não podemos, já que o objetivo da encarnação é o progresso intelectual e moral e contribuir com a construção da obra de Deus, o nosso objetivo na matéria é o objetivo de evoluirmos espiritualmente. Aquilo que conquistarmos no mundo material vai nos dar, vamos dizer, uma estrutura para termos mais tranquilidade de desenvolver tudo aquilo voltado para as questões espirituais. Mas quando nós temos o ponto de vista mais materializado e colocamos como os nossos principais objetivos conquistar o poder, adquirir um número grande de propriedades, de ter títulos, de ter uma conta bancária assim estupenda, e a nossa vida toda centrada nisso, nós tiramos o foco do verdadeiro objetivo. E nos perdemos nesse labirinto. Isso aí se torna um labirinto. Que quando chega o momento de voltarmos ao lugar de origem, vamos com a ilusão de que aquilo tudo que adquirimos nos pertence. Mas da mesma forma que chegamos ao mundo sem nada, nem com roupa, nós vamos voltar para a nossa origem também sem nada daquilo que adquirimos em termos materiais. E aí perguntamos, qual a nossa verdadeira propriedade? Será que temos consciência disso? Será que o padrão mental que eu construí na minha vida foi no sentido de
promover o distanciamento dessas questões todas e de ter a consciência de que tudo isso, num determinado momento, não irá me pertencer mais? Isso é o que deveríamos pensar. Mas nem todos pensam assim por conta do grau de evolução, do grau de entendimento. E aí, muitos, quando chegam do outro lado, chegam com o sentido voltado para o que deixaram. Eu costumo usar, já de algum tempo, eu chamo de uma espécie de metáfora representativa, encenada, né? Que durante as aulas eu comecei a adotar. Até uma vez na palestra aí no Jorge Niemeyer eu fiz uma representação dessa, porque ela é muito interessante, porque ela diz respeito a como os espíritos encarnados, quando se deparam com o momento da desencarnação, eles vão fazer essa transição para o mundo espiritual, né? Então, assim, eu procuro ali no ambiente traçar os limites, mas, por exemplo, estou fazendo aqui a palestra na sala, e a sala representa a minha vida no campo físico, no corpo físico, no mundo físico. E a cozinha é o mundo espiritual. Então, vamos dizer, eu desencarno. Então, eu vou ter que sair daqui da sala e passar para a cozinha. Para fazer isso, eu tenho que passar pela porta, né? Atravessar a porta e ir para a cozinha, adentrar o mundo espiritual. Mas aí nos deparamos que muitos ficam presos numa região que a gente conhece chamada umbral, né? E o que significa umbral? Umbral significa soleira da porta. E aí, conforme a descrição de André Luiz, de outros espíritos na literatura espírita que nós temos, nós vamos ver como é que é aquele ambiente, como as pessoas interagem, o que elas vivem, quais são as suas crenças. E aí vamos perceber que todas as preocupações, todas as ocupações são voltadas para aquilo que se deixou no mundo físico. Muitos nem têm consciência de que deixaram o mundo físico, ainda se acham presos à carne. E por que isso acontece? Por que as pessoas ficam presas no solar da porta e não atravessam para a cozinha, que é o mundo espiritual, vamos dizer assim, nessa representação simbólica? Porque, estando devidamente conectados com as questões da vida material, essa travessia é como se fosse feita de costas. De frente para o mundo físico e de costas para o mundo espiritual. E aí, na hora de atravessar, fica preso debaixo da soleira da porta. E aí, consentido naquilo que deixou no mundo físico. Daquelas questões todas que eram tidas como propriedades e que nós ainda achamos que temos o direito de tê-las, que elas nos pertencem. Assim, com as questões de propriedade, dinheiro, riquezas, etc., cargos, mas também em relação aos próprios vícios. E como no mundo espiritual não vamos ter condições de satisfazer ainda esses vícios, essas questões todas que ainda nos prendem, a tendência é voltarmos ao mundo físico para, junto com os encarnados que estão na mesma faixa que nós, possamos continuar a levar aquela vida que tínhamos antes. Portanto, não ultrapassamos o portal. Aí, nas reuniões mediúnicas, no atendimento aos espíritos, é exatamente isso que nós vamos constatar. Porque cada um está preso num padrão mental que construiu. Eu costumo dizer assim para o pessoal que estuda comigo: temos que estar atentos a cada situação de nossa vida, dos nossos gostos, dos nossos interesses, dos nossos prazeres, porque isso tudo está muito enraizado ainda em nós. É claro que de manhã, ao levantarmos, vamos fazer a nossa higiene, vamos tomar o nosso café, vamos arrumar a casa, vamos ao mercado, vamos ao trabalho, vamos à casa espírita, vamos ao teatro, um cinema, temos uma vida bastante diversificada. Mas se formos analisar, ali no nosso íntimo, ficam aquelas coisinhas que nos são muito caras e que formam o nosso padrão mental. E aí, quando vamos para o mundo espiritual,
que aí não vamos ter que levantar, fazer café, ir ao mercado, ir ao trabalho, etc. Onde estaremos presos? Ao nosso padrão mental. Aquilo que construímos de crenças, de valores, aquilo que ainda estamos apegados. Por exemplo, as pessoas que se dedicam ao crime, o padrão mental é algo assim muito triste, é um quadro muito triste, porque como a vida no crime é a pessoa ter a opção pelo caminho do mal, logicamente ela está transgredindo as leis de Deus que estão gravadas na sua consciência. E por transgredirmos as leis que estão na nossa consciência, a nossa consciência vai arder. E aí o sentimento de culpa bate. Mas o sentimento de culpa não significa arrependimento. Significa que nós vamos ficar remoendo aquelas situações todas. As pessoas que prejudicamos, aquilo que tomamos para nós indevidamente, de forma ilícita, todas as formas de transgressão. Fechando portas de oportunidades para os outros, na gíria, puxando o tapete dos outros, todas essas questões. E aí, quando chegamos na espiritualidade, a nossa consciência nos denuncia. E aí vamos ficar com aquilo rodando na mente como se fosse um looping. Eu até costumo trazer a imagem desses programas policiais que tem na televisão aí, do Datena, por exemplo, que eu não gosto nada, mas já tive a oportunidade de parar para ver ele comentando um determinado crime que foi praticado, e aí a câmera do lugar registrou o assassinato de alguém naquele evento. E aí, durante 10 minutos, fica falando, remoendo aquele assunto, e no vídeo a imagem do assassinato fica rodando assim, exaustivamente, que chega a dar uma agonia na gente. Mas essa imagem representa aquilo que se passa no padrão de quem dedicou a sua vida ao crime, porque fica rodando tudo aquilo ali. Estou me lembrando até de um atendimento que eu fiz, né, quando fui atender um irmão. Eu cheguei, boa noite, posso ajudá-los? Não vem você apontar o dedo para mim, não. Assim, mas eu estou apontando o dedo para você, até porque não sei o que você fez e nem interessado no que você fez. Não, é porque todo mundo aponta dedo para mim, só vivem apontando o dedo para mim. Aí você também vai chegar aqui e vai apontar dedo. Assim, eu não estou apontando o dedo para você. Eu estou querendo saber o que eu trouxe aqui, em que eu posso ajudá-lo. Aí ele começou a falar, não, porque as pessoas ficam apontando o dedo, e no meio da conversa ele começou a soltar o que fazia com as pessoas, porque eu não perguntei e disse para ele que não queria saber. Aí, num determinado momento, eu parei assim, pelo que você está me falando, as pessoas que estão te apontando o dedo, de alguma forma, elas têm até uma razão, né? Porque elas se viram prejudicadas, porque se você estivesse no lugar delas, você também não iria gostar. Assim, aí ele, é verdade, tal, não sei o quê, mas ficam me apontando o dedo, não sei o quê. Olha só, isso deve ter muito tempo, né? Não vou perguntar a você quanto tempo isso tem, mas isso deve ter bastante tempo. E no transcurso desse tempo, muitos desses que se sentiram prejudicados por você, talvez até já tenham te perdoado, já tenham esquecido. E alguns deles até podem ter trazido você até aqui, porque você não sabe por que veio parar aqui, quem te trouxe. Pode ser alguém que te ama muito, ou alguma dessas pessoas. Evidentemente que alguns ainda podem estar apontando o dedo para você. Mas você já parou para pensar que muitos desses dedos que você vê são os dedos da tua própria consciência? Quando você tem ciência daquilo que fez, de que prejudicou o outro, e a sua consciência começa a doer, e aí você vê que essa sua consciência, ela te aponta uma série de dedos também. Aí, depois que eu falei isso, falou assim, eu não parei para pensar nisso, não, mas até que você pode ter razão. Assim, pois é, porque muitos desses que você vê estão na sua lembrança, estão na sua memória. São pessoas que você contraiu o débito e a tua consciência está dizendo que você precisa resgatar, porque isso está na lei de Deus. E a lei de Deus está gravada na nossa consciência. E aí a conversa avançou um pouquinho, no final de tudo ele falou assim, tá aí, gostei de ter conversado com você, porque você foi uma das primeiras pessoas que não veio apontar dedo para mim. E o que você falou
faz até sentido. Aí eu falei assim, se você fizer um esforço, você vai ver aí do seu lado algumas dessas pessoas que você prejudicou e estão esperando você para a conciliação. Outros ainda você vai ter um tempo para conseguir isso, porque ainda não chegaram a esse ponto. Mas aí você agora já tem condições de avaliar aquilo que você fez e poder começar a se preparar para se ajustar, para numa próxima oportunidade, condições de ressarcir essas pessoas. E você vai perceber que a sua consciência vai ficar muito mais leve. Aí ele agradeceu, tal, já mais tranquilo, né? E aí seguiu lá com os irmãos para o tratamento dele e dar continuidade ao processo. Então, igual a esse irmão, que aí tinha uma questão de consciência, tem outros tantos que deixam as suas questões materiais, tudo aquilo que eles acham, e quando há partilha natural, né, porque a lei exige que se faça isso dentro de um determinado prazo, eles acham que a família está roubando coisas que são deles, sem consultá-lo, coisas desse tipo. Então, nós temos que, na nossa experiência encarnatória, aproveitar aquilo que está programado, porque toda programação ela é elaborada no sentido de que a experiência encarnatória seja uma etapa de espiritualização nossa. Nós não preparamos uma programação encarnatória para vivermos uma vida materializada. Isso fica por conta das nossas tendências, dos talentos que temos. E aí a gente vai se reportar a parábola dos talentos, né? Então, o senhor lá da terra dá a um 5, a outro 2, a outro 1. Seja o que for, na programação, nós temos que multiplicar esse talento. O que recebe 5, o que recebe 2, o que recebe 1. Mas na parábola, o que recebeu 1 enterrou e voltou e quando o senhor voltou, né, que é o nosso retorno ao mundo espiritual, chegou com aquele talento que recebeu aqui. Toma de volta o teu talento. Mas não multiplicou. Os outros multiplicaram. Então, nós temos que, quando trazemos a nossa bagagem, nessa viagem longa, a bagagem que temos são esses talentos, aquilo que adquirimos, coisas que estão no nosso espírito que ninguém mais tira, que são as conquistas intelectuais, de conhecimento e as conquistas morais. As obras que fizemos, o legado que deixamos, a nossa contribuição para o desenvolvimento da humanidade, mesmo que seja algo ínfimo, mas cada um contribui para o desenvolvimento da humanidade. Então, o próprio ato de criar um filho já é uma contribuição para o desenvolvimento da humanidade, porque estamos ajudando aquele espírito no seu processo de educação, preparando para a sua experiência encarnatória. Então, somos colocados como tutores. E aí, então, esse espírito vai poder desenvolver e, dessa forma, contribuímos com a parte que nos cabe. Tem outros que vêm com missões grandiosas, aí vêm com muitos talentos, e aí são situações especiais. Mas cada um tem a sua cota, cada um tem a sua capacidade de realização. E aí é nisso que Deus vai se prender. Deus dá a cada um conforme as nossas obras. E quando chegamos do outro lado, ele não vai medir como é que era a nossa conta corrente, se tínhamos cartão de crédito, se tínhamos propriedades, quais foram os títulos que tivemos, os cargos que exercemos. Mas tudo vai ser observado o quê? Das nossas obras. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Os frutos são as obras das árvores. Então, é através dos nossos frutos que vamos nos posicionar, vamos dar o testemunho de nós à espiritualidade, às leis de Deus. Então, nesse sentido, qual é a nossa verdadeira propriedade? Aquilo tudo que adquirimos de conhecimento e de moralidade naquela experiência encarnatória. No que deixamos de legado, as pessoas que nós ajudamos, pessoas muitas das vezes desvalidas, pessoas que não têm, vamos dizer,
não tiveram a oportunidade que nós tivemos de ter uma doutrina abençoada, de podermos nos dedicar ao estudo e entendimento do Evangelho e buscar entendê-lo em espírito e verdade e começar a praticá-lo, porque nós não conseguimos ainda vivenciar o Evangelho inteiro, porque somente Jesus, um espírito puro, é que tem a vivência integral do Evangelho, que, aliás, não é dele o Evangelho. O Evangelho diz, até hoje, no estudo de hoje, estávamos lendo a prece de Jesus pelos discípulos, capítulo 17 de João. Na prece ele fala justamente isso. O Evangelho que tu me deste para transmitir à humanidade. Então, esses ensinamentos do Evangelho vêm da parte de Deus. Evidentemente que Jesus, sendo o Espírito puro, ele vai cumprir tudo que está ali. E esse Evangelho que nós temos aqui, ele é válido para o universo inteiro e em qualquer tempo. Em qualquer parte do universo, em qualquer época, esses valores espirituais são imutáveis, porque vem de Deus. E tudo que vem de Deus é imutável, por ser perfeito. E Jesus, como Cristo, ele teve a incumbência de nos transmitir pessoalmente esses ensinamentos, que vêm da parte do Pai. Então, é com base nesse ensinamento que hoje que temos há 2000 anos, e a doutrina espírita que vai nos ampliar o entendimento, porque aquilo que Jesus não pôde explicar por conta do grau evolutivo ainda insípido da humanidade daquela época, ele deixou essa tarefa para o Consolador. Porque, na verdade, o Evangelho, se formos estudá-lo do início ao fim, ele contém tudo que precisamos. A doutrina espírita vai esclarecer aquilo que não pode ser esclarecido e vai ampliar o entendimento, porque o conhecimento, né, o entendimento espiritual, ele nos obriga à transcendência. Não há um limite para o entendimento das questões espirituais. Se pegarmos o Evangelho e repetirmos a leitura, o estudo, as reflexões, ao longo de muitos anos, nós vamos encontrar cada vez mais novidades no texto, porque ele vai se ampliando. Até costumo falar com o pessoal que estuda conosco, que assim, pega um versículo de Jesus, do Evangelho, e vê como Jesus o elabora de uma forma bastante sucinta, muito breve, às vezes assim dividido em 3, 4 partes pequenininhas, mas que tem ali uma riqueza de ensinamentos, que se formos trabalhar ponto a ponto, vamos levar às vezes dias refletindo sobre aquele ensinamento. Porque o Espírito puro ele tem essa capacidade de ser objetivo, de ser conciso, e na concisão dele, ele trabalhar uma essência que contém tudo. E aí, na reflexão, nós vamos expandindo o entendimento daquilo. Então, ele nos oferece isso, a doutrina espírita nos traz o preparo, e aí, quando voltamos, percebemos aquele ensinamento numa nova dimensão. Então, isso nos traz assim nos dá um estímulo tão grande, nos dá não só o conforto, não, mas um estímulo de continuarmos nessa luta, porque começamos a perceber os verdadeiros valores que precisamos buscar para as nossas aquisições. Esse conhecimento que nós vamos adquirindo através do estudo, através da pesquisa, através da vivência dele, né? Que esse é que é o mais importante, que vai dar a certeza, a sensação do que é verdadeiramente posse. E quando isso começa a crescer muito dentro de nós, todas essas coisas todas que fizeram parte da nossa vida desde pequenos, até uma determinada idade, que nós dávamos muito valores e que ocupavam muito o nosso tempo, elas deixam de ter importância. Eu costumo usar assim uma comparação assim, da questão dos desapegos. Outro dia eu estava pensando em quantas coisas da minha vida eu já consegui me desapegar, outras ainda não consegui. Então, se eu
for ver a vida que eu tive, nunca tive uma vida abastada, né? Sempre ali com aquela, nunca com dificuldade também, mas sempre ali com as coisas justas, né? Sempre tive o conforto razoável. Mas de um tempo para cá, eu comecei a deixar certas coisas de lado, vi que não tinha mais interesse naquilo, aí fui eliminando. E aí, observando assim, o que restou daquela vida que eu tinha? Assim, muita coisa chegou a ser eliminada. Mas o que eu pensei em relação a isso foi o que verdadeiramente eu comecei a conquistar depois que deixei de lado todas essas questões. Aí eu vou trazer um exemplo. O futebol, eu adoro futebol. Então, desde pequenininho, eu acompanho isso, tinha o radinho, ainda não tinha televisão, passava videotape. Aí depois passei aí a Maracanã, recebi ingresso de graça, estava quarta, quinta, sábado, domingo no Maracanã, aquela coisa toda. Aí quando veio TV a cabo, passava a ver aqueles campeonatos todos da Europa, sabia time de tudo quanto era lugar, classificação, essas coisas todas, e eu tocando a minha vida, né? Isso tudo e tal. Aí quando eu fui para Friburgo, e aí comecei a deixar essas coisas de lado, porque a minha atividade no movimento espírita estava muito intensa, na Copa do Mundo 2010 eu fui fazer uma palestra num dia de jogo do Brasil. Aí eu cheguei na Casa Espírita, não falei nada, né? Fui lá direitinho. Aí encontrei 5 pessoas na assistência, fiz a palestra ali, no meio da palestra saiu um gol do Brasil, foguete e tal, até comentei, saiu um gol do Brasil. Então, coisas desse tipo. Aí fui deixando. Hoje, por exemplo, eu nem tenho mais televisão. Eu escuto CBN, rádio, assim, para me informar, Band News FM. Vou me informando, estou sempre bem informado, mas não tem mais TV a cabo, não tem mais essas coisas, não acompanho nada disso. Agora, com a pandemia, que tudo parou, quando eu vejo esse zum, começa o campeonato, não começa o campeonato, aí tem um jogo aqui no Maracanã, ao lado de um hospital de campanha, onde pessoas estão morrendo, um jogo de portas fechadas, sem público, sem nada, eu pensei assim, meu Deus do céu, eu nem quis ouvir o jogo, eu sou flamenguista, nem quis ouvir o jogo, não quero saber. Porque não faz sentido mais isso. Essas coisas não fazem mais sentido. Então, isso é só um exemplo, tá? Um exemplo pueril, mas de coisas que, assim como o futebol, outras coisas nós agregamos para a nossa vida e não deixamos de forma nenhuma. E aí, se formos enumerar, quanto tempo da nossa vida essas coisas que não têm muito valor ocupam? E aquele tempo que nós perdemos com aquilo, o que deixamos de fazer pelo nosso espírito? É claro que temos que contrabalançar as questões espirituais com a vida social, normal, material. Temos que fazer as coisas, temos que nos divertir. Isso tudo faz parte. Mas quando tudo isso começa a ocupar um tempo muito grande da nossa vida e a vida vai passando, e Jesus dizia, vigiai e orai porque não sabeis a que horas vem o Senhor. Ou seja, não sabemos quando vem a nossa desencarnação. E aí, quando desencarnamos, é a hora da verdade, de mostrarmos aquilo que fizemos. Ora, se passamos a vida inteira distraídos com uma série de questões que não trazem acréscimo nenhum, com objetivos materiais que nos direcionam para um lado que nada tem a ver com a espiritualidade, porque quando voltarmos para lá não vamos ter nada daquilo. E aí vamos pensar, qual é a nossa verdadeira propriedade? O que de fato conquistamos em nosso benefício para a nossa evolução? Agora, infelizmente, uma grande maioria das pessoas não tem essa consciência, justamente por conta das crenças, dos valores. Mesmo quando frequentam as religiões, nós conhecemos, há muitos materialistas que se dizem espiritualistas. São espiritualistas porque participam de denominações que vão trabalhar a questão do espírito, etc., mas se formos ver, a vida toda é voltada para o atendimento às questões materiais. Então, tudo isso não é para ficarmos apontando o erro dos outros e dizer nós estamos numa condição melhor que o outro. Não, porque até mesmo a lei de Deus
quando vai verificar o que fazemos, ela vai levar em consideração o grau de entendimento que nós temos. Então, se temos esse grau de entendimento, vai ser muito mais exigido de nós uma resposta do que para aquele que não tem ainda esse entendimento. A lei, ela vai atuar de acordo com a nossa capacidade. Por isso que a parábola dos talentos, ela nos dá uma ideia dessa questão. Então, se temos o pouco, temos que multiplicar esse pouco. Agora, se temos bastante, temos que multiplicar esse bastante. E nós vamos ser verificados pela lei de Deus pelo muito que temos, porque muito será exigido de nós. Então, são questões que nós temos que parar para pensar. O dia a dia agitado, em que nós temos, assim, a coisa direcionada para o atendimento às nossas necessidades, e é uma vida toda aqui ligada à questão do consumo, ela cria ansiedades, cria necessidades que nós verdadeiramente não temos, e isso gera uma ansiedade muito grande daquela questão do ter, nós esquecemos do essencial. E Jesus já nos dizia aquilo: não cuideis, não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuida de si mesmo. Então, por que eu vou me preocupar com algo que está lá na frente, se hoje eu tenho uma série de questões para resolver na minha vida? O problema de lá da frente ele vai ser resolvido lá na frente. É a mesma coisa em relação às palestras. Se eu tenho agendado 5 palestras na semana, eu tenho que me preocupar com a palestra que eu vou fazer de imediato. Eu não vou ficar preocupado com a palestra que eu vou fazer no fim de semana. Porque aí vou ficar preocupado com o tema do fim de semana, que é um pouco mais complexo, e vou esquecer de me preparar para essa que eu vou dar hoje. E aí eu vou fazer a de hoje não devidamente preparado. Assim são as outras questões da nossa vida. Então, temos que, a cada dia, vencer a própria dificuldade. E esse momento em que estamos vivendo hoje, de paralisia, nós fomos obrigados a parar. Né? E aí, já que estamos parados, aí perguntamos, o que será do amanhã? O que vai ser a minha vida daqui a uma semana? Hoje está tudo flexibilizado, daqui a pouco tudo fecha de novo, tem um lockdown, né? Falar lockout, lockdown, né? Porque as coisas mudam. E aí, vamos voltar à velha vida de antes, fazendo as mesmas coisas? Ou vamos ter que fazer diferente? Será que essa parada não foi uma parada obrigatória para pensarmos e começarmos a fazer diferente daquilo que fizemos? De percebermos que qualquer tentativa de voltar a fazer o que fazíamos antes não vai ser mais possível? Porque muitas coisas maravilhosas a humanidade construiu. Alcançamos um grau de tecnologia, de avanço tecnológico muito importante, temos muito mais conforto. Muitas doenças já conseguem ser tratadas. Mas aí nós perguntamos, isso tudo está à disposição de todos? Todos os habitantes do planeta têm acesso a isso? A água tratada? A saneamento básico, esgoto? Então, as conquistas da humanidade não alcançaram a maioria. Muitas pessoas estão à margem. Então, vamos ter que voltar às velhas práticas para manter essa situação toda que construímos para o mundo? Um mundo de desigualdade, de guerras, de conflitos, de brigas ideológicas, que não fazem o menor sentido. Então, temos que parar para pensar. Na própria parábola do trigo e do joio, em algum momento, lá na explicação, a parábola diz que os anjos da terra virão para fazer, os anjos do céu virão fazer a ceifa. E o que é a ceifa? A ceifa é a colheita do final de ciclo em que a espiritualidade vai separar o trigo do joio. E essa separação vai ser a seleção natural daqueles que vão seguindo para o mundo de regeneração e dos outros que vão ser deslocados para o mundo para recomeçar tudo de novo. Então, são espíritos que vêm de outros mundos
não com envolvimento emocional da vivência aqui na Terra, para fazer cumprir a lei de Deus, auxiliando Cristo. Então, uma parcela dessa espiritualidade que vem de outros mundos, espíritos mais evoluídos, vem com essa finalidade, uma outra parcela vem para trazer as novas construções que temos que realizar. Porque se nós formos chamados para estar à frente dessa construção, nós vamos repetir os mesmos vícios de antes, porque nossa referência é a nossa história. Então, não se coloca remendo de pano novo em tecido velho, nem se coloca vinho novo em odre velho. Então, aqueles que vão trazer as novas estruturas estruturas sociais, políticas, econômicas, são espíritos que vêm de fora. Vão trazer coisas novas. E aqueles da Terra que permanecerem no mundo de regeneração vão ser preparados para essa nova era, com novos valores. Sem a presença daqueles que sempre conturbaram o mundo e que hoje não teriam mais condições de seguir para o mundo de regeneração, tendo que repetir. Podemos estar nesse grupo, dependendo daquilo que fizemos. Podemos estar no meio desse grupo que vai embora daqui. Mas nós temos que nos candidatar ao grupo que vai para a regeneração. E aí nós temos que, mais do que nunca agora, talvez seja essa a última oportunidade, não sei, antes da grande virada, pode ser que ainda tenha mais uma, não sabemos a que hora vem o Senhor, vigiai e orai. Então, nós precisamos aproveitar esse momento que estamos aqui ainda para buscarmos a conciliação conosco, com a nossa consciência e com aqueles que nós temos algum tipo de diferença. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Para que o teu adversário não te entregue ao juiz, que é a consciência. O juiz não te entregue ao oficial, que é o que vai executar a ordem do juiz, que é a lei de causa e efeito. E não te encerre na prisão. E a prisão é estarmos assim, presos aos nossos desafetos, presos, apegados aos nossos interesses mesquinhos. Então, por isso que a conciliação é para conosco e para com o próximo. Porque, no versículo seguinte, Jesus diz: dali não sairás enquanto não pagares o último ceitil. Então, se nós não fizermos o nosso ajuste, o nosso resgate, em função daquelas situações que nos prendem ainda à materialidade, às responsabilidades, nós não vamos avançar. Temos que passar pelas expiações, reparar, conciliar, perdoar, para nos libertarmos. E aí sim podemos ascender. Então, tudo isso são questões que hoje era para nós pensarmos isso ao longo das nossas existências, desde que surgiu o Evangelho. Mas, por teimosia, não fizemos isso. E chegamos a essa fase do mundo de expiações e provas, nessa atual experiência encarnatória, com esse peso muito grande de recuperarmos o tempo perdido o máximo que pudermos para sermos merecedores de alcançar a nova era. Então, essa é a nossa verdadeira propriedade. Aquilo que vamos levar para o mundo espiritual do que conquistamos para o nosso espírito, para a nossa existência de espírito imortal. Porque tudo de material que construímos e acumulamos fica no planeta, porque Deus nos deu tudo isso para usufruto, para que fosse meio de realizarmos a nossa experiência. Mas tudo isso aí pertence a Deus, não pertence a nós. O que pertence a nós são os valores, verdadeiros valores que nós acumulamos no Espírito, e esse ninguém tira. Muito obrigado por tudo, pela oportunidade, que a paz de Jesus esteja com todos nós agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.